larguei meu marido por outro. E eu tô pagando um preço muito alto por isso. Muito alto mesmo. Foram 9 anos casada com ele. E ele não deixava faltar nada aqui em casa. Não deixava faltar nada. Ele me dava absolutamente tudo também. Ele me dava, nesses 9 anos, ele me dava absolutamente tudo. Me dava dinheiro pra me arrumar meu cabelo, ele me dava dinheiro pra me comprar minhas coisas no salão. Em casa, não deixava faltar nada. E também me ajudava com os deveres de casa. Arrumar a casa. Eu não precisava arrumar a casa, porque ele pagava uma diarista pra uma vez na semana tá vindo arrumar aqui a casa. E também me dava dinheiro pra estar fazendo minhas unhas. E não deixava faltar nada. Tudo que eu queria, ele me dava. Tudo que eu pedia, ele me dava. Me deu, virei a cabeça. Me deu a louca. Não aguentava mais olhar pra ele. Não aguentava mais olhar pra cara dele. Mas foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. E deixei ele por uma paixão, que eu estava completamente errada. No começo, eu achei que a minha nova vida seria muito melhor que o ano passado. Eu tinha certeza absoluta disso. Então eu deixei ele. E iludida com essa nova paixão que eu achava que era amor, mas não era paixão, ou nem paixão. Eu larguei tudo por uma paixão, ou até mesmo uma ilusão. Eu acreditava que ia dar certo. Eu acreditava que essa minha nova vida ia ser melhor que a anterior. Eu acreditava que esse novo homem iria me dar muito mais do que meu antigo amor. E eu literalmente quebrei a cara. Hoje eu lamento muito mesmo, pro meu esposo, meu ex-esposo, meu ex-homem, meu ex-marido. Tudo que eu fiz pra ele. Hoje eu vim aqui tá contando essa história pra vocês. Até hoje eu me arrependo muito. E vim contar pra vocês não cometerem o mesmo erro que eu. E quando eu encontrei essa paixão, essa ilusão, eu ainda estava casada. E eu cometi um erro que eu não me perdoo até hoje. Eu, infelizmente, traí ele. Eu fiquei com essa nova pessoa enquanto a gente estava juntos. E no decorrer da vida, da nossa convivência, ele foi notando a nossa diferença, ele foi notando a minha diferença, a minha indiferença com ele. Ele perguntava por que eu estava distante, por que eu não beijava mais ele. Ele me perguntava coisas. Ele estava notando, ele estava percebendo que não havia mais aquela paixão, aquele carinho, aquele interesse. Não procurava mais ele, intimamente falando. E ele notou, me perguntava várias vezes se estava acontecendo alguma coisa que a gente poderia conversar sobre, pra gente estar resolvendo tudo isso. Até que um belo dia, ele me chamou pra conversar porque ele não estava aguentando mais aquele desaforo, aquela indiferença. Ele não estava aguentando mais. E ele me chamou pra conversar. Eu lembro como se fosse ontem. A gente conversou. Eu não aguentei mais, porque eu não estava aguentando mais olhar pra cara dele. Não estava mais aguentando conviver com ele. Então eu fui sincera e honesta com ele. Eu não estava aguentando mais. E falei toda a verdade pra ele. Falei que eu estava gostando de outra pessoa. Que eu não aguentava mais olhar pra cara dele. Eu lembro como se fosse ontem. O quanto esse homem chorou. O quanto ele chorou, gente. O quanto ele chorou. Eu lembro nitidamente. E ele se ajoelhou, pediu, implorou pra gente ficar juntos, pra mim não deixar ele. E eu não tive um pingo, gente, de dó. Não tive um pingo de piedade. Em momento algum eu parei pra pensar o quanto ele me fez bem nesses 9 anos. O quanto ele
me, me deu coisas boas. Eu não tava nem aí. Tava, por aquele ano eu tava Deus na terra e ele. Deus no céu e ele na terra. Então, gente. E meu ex-marido, ele chorou, implorou e eu não tive um pingo de dó dele. Ele pediu, implorou pra gente conversar e tentar resolver isso. E aí teve uma hora que ele falou pra mim que casamentos têm esses altos e baixos, certo? Eu falei que não, não tem. No caso do nosso caso, eu não queria mais saber dele mesmo. Então, eu larguei dele. E então, teve uma hora que ele viu que não tinha mais volta, que não tinha o que fazer. Ele se revoltou. Ele brigou muito comigo, gritou alto. Em nenhum momento ele me agrediu. Mas, por um momento, acho que se passou na cabeça dele sim. Fazer alguma coisa comigo, naquele momento. Ele ficou muito bravo, ele ficou muito estressado. E ele reclamou. Ele falou: por que você não me contou antes? Por que você não se separou? Por que você não falou desde o começo? Porque eu traí ele por 2 meses. 2 meses de traição. E eu só tive coragem de contar ele 2 meses depois. E ele não entendeu a minha mudança. Foi um homem que nunca me deixou faltar nada. Ele perguntou: o que eu te deixei faltar? O que eu fiz pra você? Pra isso estar acontecendo? O que eu fiz pra você? Por que você tá me deixando? Pensa bem. Gente, hoje eu sei o que é um amor de verdade. Depois de tudo que eu passei. Depois de a gente ter conversado muito, conversa vai, conversa vem. Conversa não, né? Ele discutiu comigo. Ele brigou comigo, literalmente. Ele olhou pra mim e falou: você vai pagar por tudo isso que você fez pra mim. O que você tá fazendo? Escreve o que eu tô te falando. Você vai pagar muito caro por tudo isso que você tá fazendo comigo. Eu não mereço isso. E realmente, foi um homem que me deu muito carinho. Além de ter dado bens materiais. Me deu muito carinho, muito amor. E eu joguei tudo pro alto por causa de uma paixão. Que na minha época eu achava que era meu namorado. E tudo isso que ele falou realmente aconteceu. Realmente aconteceu. E eu lembro como se fosse ontem. Eu lembro nitidamente. Eu rindo da cara dele. Eu ri da cara dele. Eu falei: você nunca vai ser feliz. E, gente, ele foi um homem maravilhoso. E eu perdi ele. E vocês não vão acreditar o que aconteceu. Eu fui conversar com ele pra falar pra ele que tava quando que ele ia me ajudar, quando ele ia começar a ajudar em casa. Vocês não sabem o que ele fez. Ele simplesmente me deu um tapa na cara. Porque eu fui falar com ele e fui falar com educação. Porque eu sempre falava assim com meu marido. Meu ex-marido. Ainda não me acostumei, gente. Mas eu sempre falava com educação e aí ele me deu um tapa na cara. Então foi a primeira vez que isso aconteceu. Foi a primeira vez que aconteceu. E aí os meus amigos, a minha mãe, sempre me aconselhando a sair desse relacionamento que era tóxico. Se tornou um relacionamento tóxico. E eu simplesmente não conseguia sair desse relacionamento, dessa relação. E aconteceu 2, aconteceu 3, aconteceu 4 vezes. Até uma hora eu não aguentar mais. Ele me bateu tanto que eu fiquei cheia de hematomas no rosto, cheia de coisas no rosto, cheia de marcas, e eu passava maquiagem no trabalho. E mesmo assim não conseguia disfarçar o que ele fez comigo. E chegou uma hora que minha mãe foi junto comigo na delegacia pra denunciar ele, fazer um boletim de ocorrência. E eu entrei em depressão, né? Mas só que teve uma hora que eu tive que sair. Tive que sair. Consegui sair. Demorou, mas eu consegui. E tive que passar por tratamento psicológico, tive que tomar remédios, uma série de remédios, né? Não conseguia sair da cama, não conseguia ir trabalhar, perdi meu emprego, perdi meus amigos, ele afastou meus amigos de mim. A única que ficou do meu lado foi minha mãe. E aí foi indo, né? E aos poucos eu fui me reerguendo, né? Ele pedia pra eu voltar, ele me procurava, mandava flores, sabe? E eu lutei muito, porque morria de vontade de voltar com ele, mas eu me coloquei em primeiro lugar. Mas demorou 1 ano, 2 anos pra tudo isso acontecer, pra eu conseguir sair.
mas eu consegui. E aí, meu ex-marido veio falar comigo, foi me visitar, a gente conversou. E ele falou pra mim, eu te avisei. Você saiu do nosso amor, do nosso relacionamento super saudável, super bem, por algo ruim. E ele ainda falou assim, você acredita que ele chegou em mim e ainda falou, eu não te culpo, eu não culpo você, porque eu te amo ainda. E aí, hoje a gente tá tentando voltar aos poucos, ele ainda tem um pouquinho de medo, eu me recuperei, eu tô super bem, mas eu abri os olhos e dei essa chance de recomeçar, de sair disso. E tô novamente dando essa nova chance de ser feliz novamente e não cometer o mesmo erro. Então eu espero que essa história sirva de exemplo para vocês que estão passando por a mesma situação. Não é vergonhoso passar por isso, mas precisamos de forças. Então eu espero que essa história tenha dado forças para cada um de vocês que talvez esteja passando por essa situação. Se quiser deixar aí nos comentários. E quem gostou, curte aí, que amanhã vai ter mais videozinho sobre histórias aqui pra vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo e a historinha aqui no canal.